A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e vamos estar meditando nos versículos 18, 19 e 20. Vamos estar lendo a minha versão, mas estaremos sempre falando na versão da Nova Versão Internacional. 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículos de 18 a 20. Amém? Diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém, irmãos? Irmãos, hoje, nesta noite, nós vamos estar meditando sobre 3 benefícios da salvação em Cristo Jesus. O texto nos apresenta 3 benefícios da salvação. E como nós vimos nas leituras anteriores, o apóstolo Paulo ele tem a preocupação de levar aos seus leitores a necessidade de estarmos atentos sobre a mensagem da cruz, a mensagem da salvação de Cristo através da cruz. E o primeiro benefício que o texto nos apresenta neste momento, no versículo 18, que os irmãos podem manter as suas Bíblias abertas e acompanhar na sua versão, o primeiro benefício é da reconciliação do pecador a Deus. Irmãos, quando o texto trata de reconciliação, naturalmente ele está precedendo uma inimizade. Nós só podemos então falar de reconciliação diante de um fato aonde tenha alguém com relações rompidas. E veja só o que diz o verso 18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Irmãos, mas o que significa uma reconciliação? Reconciliação significa uma restauração de um relacionamento quebrado. Reconciliação significa uma renovação de uma amizade que foi rompida. E é justamente esta situação em que o homem encontrava-se diante de Deus após o pecado de Adão e Eva. E sabemos que a partir do momento em que Adão e Eva cometeram o ato de desobediência a Deus, toda a raça humana passou a viver separados de Deus. Todos nós passamos a estar distante de Deus. Acabou a relação, acabou a amizade entre Deus e o homem. Aquela amizade do Jardim do Éden, ela foi totalmente rompida. Mas que amizade é essa do Jardim do Éden? No virado dia, Deus visitava o homem. Deus estava numa relação de horizontalidade com o homem. O homem tinha o privilégio de estar em relação íntima com Deus. Mas toda a raça humana foi acometida desse vírus mortal chamado de pecado. A partir do pecado de Adão e Eva, todos nós passamos a sofrer as consequências do seu pecado e fomos então infectados. E um dos princípios do pecado, um dos efeitos do pecado na vida do homem é o afastamento de Deus. É a separação de Deus. É o distanciamento do homem para com Deus. A cada momento no qual nós nos comprometemos com o pecado, nós estamos nos distanciando de Deus. Então não há nenhuma amizade, não há nenhum relacionamento entre Deus e o pecador. Nas condições de homem caído, porque o pecado, ele assim distanciou o homem de Deus. E aí o que aconteceu? O Criador e o ser humano, ou seja, o Criador e a sua criatura ficaram com relações rompidas. Eles ficaram separados. Eles ficaram alienados.
mas por um ato somente de misericórdia desse próprio Deus. É por isso, irmão, que o texto diz que tudo provém de Deus. Quando Adão pecou, e Eva também, eles descobriram que estavam nus. Eles tomaram ciência da sua nudez e eles ficaram com vergonha e se esconderam. Eles se esconderam de Deus e Deus então foi em busca desse homem. Deus foi em busca do pecador. Veja aqui, irmãos, uma primeira lição para as nossas vidas. O homem jamais vai em busca de Deus, é Deus que vai em busca do homem. O homem, no seu estado natural de pecado, ele só tende a se esconder de Deus. Se Deus, na sua infinita graça, não se compadecer deste homem, ele permanecerá para sempre no seu estado de miséria espiritual. E aqui Deus, então, providenciou a reconciliação do homem para consigo mesmo. Irmãos, ai de nós se não fosse o próprio Deus preparar a reconciliação do homem para com ele. Mas como foi que aconteceu essa reconciliação? Essa reconciliação, irmãos, aconteceu através do próprio Deus, onde através do seu próprio Filho, ele providenciou esse reencontro para com ele. E o texto diz, irmãos, que tudo provém de Deus. Ou seja, está claro de que jamais o pecador terá a iniciativa de ir ao encontro de Deus. O pecador, ele não consegue. É Deus que vai ao encontro dele, é Deus que vai ao encontro do perdido. E a palavra de Deus, então, a própria parábola de Jesus, a parábola da ovelha perdida, ela deixa isso muito claro. A ovelha que estava perdida, ela não volta para o aprisco. Uma ovelha perdida, ela não consegue pegar o caminho de volta. A tendência de uma ovelha perdida é cada dia mais, a cada momento ela se adentrar nos matos, nos matagais, e ela vai se perdendo, ela vai se enrolando no mato e certamente ela vai ser devorada por algum animal carnívoro. Então o pastor, ele precisa ir lá, ele precisa ir buscar essa ovelha e trazer para o rebanho. Então, irmãos, está claro de que jamais o homem no seu estado de pecado ele consegue encontrar-se com Deus. E é Deus então que providenciou a reconciliação. Mas, irmão, essa reconciliação ela precede de uma inimizade. Essa inimizade ela está colocada e o pecado é o ponto principal e fundamental dessa separação de Deus para com o homem. A Bíblia diz que nós éramos por natureza inimigos de Deus. Irmãos, todo aquele que ainda está no seu estado de iniquidade, todo aquele que ainda está no seu estado de pecado, ele continua inimigo de Deus. Ou seja, não há nenhuma relação dele com Deus. A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus por natureza. O homem sem Deus, ele vive debaixo da ira santa de Deus 24 horas por dia. Irmãos, o homem sem Deus, ele está debaixo da ira santa de Deus o tempo todo. E como é perigoso, irmãos. Como é perigoso vivermos debaixo da ira santa de Deus. É muito perigoso. E essa inimizade, ela precisa ser rompida. Essa inimizade, ela precisa ser terminada. E só pode ser rompida através do sangue de Cristo, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. E o homem, então, ele vive debaixo dessa ira de Deus o tempo todo. Ele vive debaixo da ira de Deus. Ele não consegue, nenhum momento, assim, desenvolver alguma habilidade espiritual que venha agradar a Deus. Precisamos ter isso muito claro. E Deus, então, ele providenciou a reconciliação desse homem para com Deus. Então veja o que diz Mateus 10, 28, diz assim: não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto o corpo quanto lançar a alma no inferno. Irmãos, nós vemos que quantas pessoas, por um motivo ou outro,
cria uma inimizade com alguém, e só que essa inimizade aconteceu de que ele criou uma inimizade com uma pessoa de alta periculosidade. De forma que ele, para não morrer, ele precisa se afugentar. Essa pessoa, para não morrer, ela às vezes larga tudo, larga a família, larga seus bens e vai morar em outro lugar distante, isolado. Às vezes ele troca até de nome, às vezes ele troca até de identidade. Porque nós temos esse medo físico do homem para com o outro. Irmão, mas pior do que isso é você estar em inimizade com Deus. Porque é pior você estar em inimizade com Deus do que com qualquer outro homem, por mais perigoso que seja. Porque o homem, ele só consegue matar o corpo. O homem, por mais sanguinário que ele seja, ele só consegue matar o corpo. Irmãos, mas tornar-se inimigo de Deus é muito perigoso, porque a palavra de Deus diz: não tenha medo dos que matam o corpo. Não tenha medo. Sabe de quem nós devemos ter medo, irmãos? Daquele que, além de matar o corpo, ele lança a alma no inferno. Então, irmãos e amigos visitantes, se você ainda não experimentou dos benefícios da salvação, reflita nessa grande realidade. Se você ainda não foi alcançado pela graça salvífica de Cristo, você continua 24 horas debaixo da ira santa de Deus. E a palavra de Deus diz que você não precisa ter medo do homem que mata o corpo, mas tenha medo desse Deus irado, desse Deus que pode, além de destruir o teu corpo físico, ele pode mandar a tua alma para o inferno. E isso, irmãos, é muito forte. É muito forte, mas graças a Deus, esse Deus justo, esse Deus bondoso, ele providenciou a nossa reconciliação. Ele providenciou a nossa reconciliação pelo seu próprio Filho. Ou seja, Jesus, então, ele propiciou os nossos pecados. O que é, então, propiciar? Ele aplacou a ira de Deus. Irmãos, por intermédio de Cristo, a ira de Deus, ela foi aplacada, ela foi propiciada. Mas o que significa apropiciar? Significa acalmar a ira de Deus. Jesus, então, acalmou a ira de Deus através do seu sangue na cruz. Irmãos, isso aqui é para aqueles que já foram alcançados através da reconciliação entre Deus e o homem. Então, o que diz o verso 18, continuando? E nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, a palavra de Deus diz que além de nós estarmos separados de Deus, nós éramos por natureza filho das trevas. Nós éramos por natureza inimigo de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E veja o quão privilégio nós tivemos através da reconciliação de Cristo. Então, irmão, nessa instância, nesse momento, a figura de Deus aqui, ele não é de juiz. Irmãos, a figura de Deus, então, nesse texto aqui, ele é de pai. Ele é daquele pai que está preocupado com a comunhão do seu lar. Então Deus nesse momento não está agindo como juiz. Deus está agindo como um pai que está preocupado em arrebanhar os seus filhos, em manter a união do seu lar. E ele faz isso através do sangue do seu próprio filho. Irmãos, aqui não se trata de culpados nem de condenados, porque nós já fomos justificados e inocentados dos nossos pecados. Irmãos, o que Deus, olha só o que o texto diz, olha só, Deus então pegou tudo aquilo que estava preparado para mim e para você, o pecado o qual nós desenvolvemos na nossa vida, o pecado o qual nós herdamos de Adão e Eva, Deus então assim imputou no seu próprio Filho e nos isentou, ou seja, nos inocentou. Aquela culpa, aquele castigo que estava para mim e para você, Jesus então assim o assumiu.
Irmãos, o texto diz que seremos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo Jesus. E nós recebemos então, olha só, irmãos, o nível em que nós fomos colocados diante de Deus. A palavra de Deus diz que o homem sem Deus, ele está perdido. A palavra de Deus diz que o homem sem Deus, ele está condenado à perdição eterna. A palavra de Deus diz que o homem sem Deus jamais ele conseguirá reconciliar-se com Deus se não for através de Cristo Jesus. Irmão, mas além de Deus providenciar a reconciliação nossa, dos santos, para com Deus, Ele nos coloca numa condição, tá, de recebermos o ministério da reconciliação. Irmãos, a igreja, ela tem a responsabilidade, todos aqueles que foram chamados por Cristo Jesus à salvação, ele recebeu o ministério da reconciliação. A partir de aqui, irmãos, eu gostaria que os irmãos estivessem sempre lembrando do texto de Mateus que nós acabamos de ler dos talentos. Foi entregue para a igreja. Irmãos, foi entregue para cada um daqueles que foram regenerados em Cristo Jesus o ministério da reconciliação. Irmão, foi entregue para cada um de nós a porção devida. Lá nos talentos diz, o Senhor entregou para cada um conforme a sua capacidade. Para um deu 5, para outro deu 2 e para outro deu 1. Deus então assim capacita cada um dos santos conforme a sua capacidade, conforme os dons que Deus nos dá. Irmãos, quando nós somos alcançados pelos benefícios da reconciliação, a reconciliação não é somente vertical. Veja aqui, irmãos, nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Ou seja, não tem mais inimizade. Nós não vivemos mais debaixo da ira santa de Deus, porque Cristo assim nos reconciliou com Deus. Irmãos, toda reconciliação precisa de uma intercessão. Quando um filho cria uma inimizade com um outro irmão, o irmão com o irmão, sempre há uma terceira pessoa para fazer as pazes. E geralmente é o pai ou a mãe, alguém está atravessado no meio daquelas duas inimizades para dar as mãos. Então Jesus, ele uniu as mãos do homem para com Deus que estava totalmente separado. E essa união, ela custou um preço muito alto que através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas não aconteceu apenas a reconciliação. Então, nós recebemos o dom da reconciliação. Ou seja, quando nós somos reconciliados com Deus, nós agora recebemos os benefícios da reconciliação. O que é? O nosso relacionamento não é mais apenas só com Deus. Agora nós temos o ministério da reconciliação horizontal. Ou seja, nós temos agora a reconciliação do homem para com o homem. Irmãos, é essa grande responsabilidade que Deus coloca nas nossas mãos. Quando nós somos reconciliados entre Deus, nós também temos o ministério da reconciliação entre nós. E aí, abrindo um parênteses, a gente falava hoje pela manhã que não cabe na vida do crente a história de dizer que tem inimizade na igreja, porque não convive, não tem certa abertura com o irmão, porque o irmão é desse jeito, daquele. Irmãos, quando nós somos reconciliados com Deus, nós recebemos também o ministério da reconciliação. Então não cabe aqui dizer que crente tem dificuldade de relacionamento com outro crente. Porque é Deus, o texto diz inicialmente, ora, tudo provém de Deus. Não depende da minha vontade, é Deus que coloca o dom da reconciliação como ministério nas nossas vidas. E ainda o apóstolo Paulo, no versículo anterior, no versículo 17, ele diz, portanto, se alguém está em Cristo,
O que é, irmãos? Nova criatura é. Irmãos, olha só o benefício da reconciliação, que quando nós estamos em Cristo, quando nós somos alcançados pela graça salvífica de Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. E além disso, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se faz novo. Ou seja, nós passamos a ser uma nova vida, nós passamos a ser regenerados. Irmãos, entre os reconciliados não cabe ódio. Irmãos, entre os reconciliados não cabe ressentimento. Entre os reconciliados não cabe inimizade. Entre os reconciliados não cabe dificuldade de relacionamento, porque estamos em Cristo. É incoerente, porque temos o ministério da reconciliação. Ao contrário, a palavra de Deus não é verdadeira. Então já fica essa aplicação, irmão, se alguém tem dificuldade de relacionamento na igreja, se alguém carrega um ressentimento de alguém, se alguém carrega ódio na igreja, se alguém carrega inimizade, não faz parte do dom da reconciliação, irmão. Não faz parte. Mas porque essa coisa não cabe na vida de uma pessoa, de uma nova criatura. Mas porque tudo isso que nós falamos, porque nós fazemos parte dos membros do corpo de Cristo. A igreja faz parte, nós fazemos parte, nós somos, a igreja é o corpo de Cristo e nós somos os membros. Irmãos, porque nós somos coparticipantes da promessa de Cristo. Então nós recebemos, irmão, porque entre os reconciliados não cabe porfias, porque entre os reconciliados não cabe inimizade, não cabe nenhuma raiz de amargura. Por que não cabe? Veja que o verso 19 responde para nós. Veja o que diz o verso 19. Porque Deus, Ele é o autor da reconciliação, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Irmãos, essa reconciliação, ela não parte da minha vontade. Porque a minha vontade natural, a minha vontade do meu coração sem Cristo, a minha vontade sem Deus, ela não tem uma iniciativa de reconciliar com ninguém. O desejo ardente de reconciliar com Deus e de reconciliar com os irmãos, ele procede de Deus. O texto diz inicialmente, porque tudo provém de Deus. Aí você pode estar se perguntando, meu Deus, mas eu não consigo ter vontade de me reconciliar com aquele irmão. Eu não consigo, eu tenho dificuldade de conversar com ele. Irmão, reflita um pouco sobre a sua vida. Reflita um pouco, até mesmo se você já foi agraciado pelo o dom da salvação. Porque a palavra de Deus disse que tudo provém de Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Irmãos, o dom da reconciliação não é humano. Pela manhã, o irmão Milton colocava um exemplo sobre o escravo que saiu, né, Onésio, que ele saiu e então ele vai e encontra com Paulo e ele se converte. E Paulo então volta para o seu dono e recomenda então ao seu senhor que o receba. E ele diz ainda, e se alguma dívida ele estiver, eu pagarei. Ou seja, ele volta, quando nós alcançamos o dom da salvação, a reconciliação é uma coisa absolutamente natural. Nós não conseguimos guardar mágoa, nós não conseguimos guardar rancor no nosso coração, porque o Espírito Santo nos transforma. O Espírito Santo de Deus nos leva, nos quebranta, nos convence do pecado. Irmão, segundo os Coríntios 5, versículo 19, ele diz, é Ele que todas as coisas provém. É Deus que provém tudo. Logo, todos que forem alcançados pelos benefícios da reconciliação, por intermédio de Cristo, busca a reconciliação entre Deus e entre os semelhantes.
Irmãos, é uma característica marcante dos reconciliados. Uma característica marcante daqueles que foram agraciados pelo dom da salvação. É a disposição do perdão, é a disposição de amar o próximo como a si mesmo, é a disposição de amar o seu semelhante sem nenhum rancor, sem nenhum ódio. Irmãos, todos foram alcançados pelo benefício da reconciliação por intermédio da cruz de Cristo. Eles buscam a reconciliação com Deus. Todos aqueles que foram alcançados pela reconciliação entre Deus e o homem por intermédio de Cristo Jesus, ele tem a alegria de manter a reconciliação com a igreja. Ele tem a alegria e a disposição de manter a reconciliação, de se reconciliar com qualquer que seja que venha causar algum tipo de rancor ou amargura no seu coração. Irmão, mas se isso estiver lhe causando alguma estranheza, se isso estiver lhe causando algum incômodo, mais uma vez, precisamos nos perguntar se realmente você tem experimentado dos benefícios da reconciliação. Se realmente você é uma nova criatura. Porque não tem outro caminho. A palavra de Deus, ela não tem um outro atalho. Nós não vamos encontrar. É um efeito, é a consequência de todo aquele que foi reconciliado com Deus, ele se reconcilia com o seu próximo. E João diz, se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, você é mentiroso. Porque como você vai amar a Deus que não conhece e não ama o seu irmão, que vê todos os dias? Então, por isso, irmãos, o primeiro benefício que nós estamos vendo aqui da salvação é o benefício da reconciliação. E se você ainda não é uma nova criatura, clame a Deus. Se a sua vida, se o seu coração não está satisfeito, se seu coração está angustiado, clame a Deus. Porque aquilo que Deus faz, homem nenhum será capaz de desfazer. Então tenha certeza disso, irmãos, que quando nós somos reconciliados com Deus, inevitavelmente nós desenvolvemos o ministério da reconciliação entre a igreja, entre os irmãos, entre a sociedade, no nosso trabalho, na universidade, não importa onde você esteja, o tempo todo o ministério da reconciliação vai estar lhe acompanhando. Quando você ofender, o Espírito Santo vai lhe acusar e você vai pedir perdão. Você não vai guardar mágoa. A palavra de Deus diz que antes que o sol se ponha, vai e reconcilie com o seu irmão, ou seja, é a urgência. Então, o ministério da reconciliação é algo natural na vida do convertido. E que nós saiamos então hoje dessa porta com essa certeza. E que se isso não estiver acontecendo na nossa vida, precisamos refletir e reavaliar a nossa comunhão com Deus. Mas o texto, irmão, apresenta também um segundo benefício da salvação na cruz de Cristo, é que quando nós somos beneficiados pela salvação, nós somos isentos da culpa dos nossos pecados. Veja o que diz ainda o versículo 19. Não são lançados em conta os nossos pecados, ou seja, não lançados em conta os pecados dos homens, na minha versão internacional. Irmãos, o texto está falando de justificação. Veja só, o que precede de justificação? O texto fala de justiça. O texto nos remete à ideia de um tribunal. Quando nós somos salvos em Cristo Jesus, Deus então aqui na condição de juiz, Ele vai nos inocentar. Nós vimos que o texto anterior, no versículo anterior, nós vimos que Deus então ali estava na posição de pai. Ele estava então reconciliando. Deus reconcilia.
através de Cristo Jesus, o homem para com ele, como aquele pai que faz a reconciliação daquele filho que porventura esteja em inimizade com outro irmão. Mas aqui nesse verso, Deus está na condição de juiz. Mas não é qualquer juiz. Deus aqui, então, ele tem clareza da nossa terrível culpa. Deus sabe que nós somos culpados, mas ele não nos condena. Deus não nos condena. Deus então pega o nosso pecado e lança sobre o seu próprio Filho. Irmãos, precisamos refletir sobre essa graça indizível de Deus sobre as nossas vidas. Então Jesus cumpriu de maneira perfeita e eficaz o plano de salvação apresentado por Deus desde a eternidade. Aquilo que era preparado para mim e para você, Jesus então assumiu. E Deus assim, a partir do jardim do Éden, a partir do momento em que Adão peca, a partir do momento em que o homem reconhece que contrariou a vontade de Deus, e que se ele auto-percebe que está nu e começa a ter vergonha entre si, o homem então faz vestimentas de folhas. E bem ali aparece então a figura de Cristo. Irmãos, veja como o Antigo Testamento ele apresenta a Cristo de Gênesis até o último versículo, até o último livro. Veja então que Deus ali providencia um animal e mata e tira a sua pele e cobre a vergonha do homem. Aquele animal representava Cristo, que um dia Cristo ia morrer por nós. Então Cristo cumpre de forma cabal e perfeita o plano de salvação para com o homem, projetado por Deus desde a eternidade. Então, esse juiz, ele vai além de nos inocentar, além de pegar toda a nossa culpa, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades e lançar sobre Cristo, ele nos coloca, irmão, ele coloca numa posição muito especial. Ele não só transferiu as nossas transgressões para Cristo, como também nos concedeu uma relação de confiança para com Ele. Veja que posição que Deus coloca agora. Então, Ele não nos condena. Deus aqui não nos condena, Ele nos coloca como inocente. Mas Ele não ignorou o nosso pecado, Ele colocou sobre Cristo. Jesus aqui pagou por nós. Mas Ele não para por aí. A parte 19b, veja o que diz na sua versão, a parte 19b. Ele diz que, além de reconciliado, Ele não imputou aos homens as suas transgressões, mas Ele confiou a palavra da reconciliação a nós. Deus então nos entregou, Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. É como aquele malfeitor que ele cometeu um terrível crime hediondo. O juiz assim então o inocentou, mas esse criminoso, além dele se tornar inocente, ele passou agora a conviver com o juiz e ele passou a ter uma confiança com aquela pessoa que assim o lhe tornou inocente. Esta foi a posição a qual Deus nos colocou depois de sermos reconciliados com Ele. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Irmão, mais uma vez está claro que a reconciliação está na natureza do convertido. A reconciliação está no DNA do convertido. A reconciliação, ela faz parte, ela é inerente. Assim como a água é indispensável para a vida do peixe, a reconciliação é indispensável na vida dos salvos. Irmãos, raciocine comigo, irmão, o que significa ser agraciado pelos benefícios da salvação. Veja só de onde nós saímos, de inimigos de Deus, de transgressores, de miseráveis, de caídos, de separados.
e de tantas outras situações as quais nós estávamos diante de Deus. Irmãos, o que significa ser agraciado? Nós éramos inimigos, nós passamos agora a ser amigos de Deus. Nós passamos a viver numa relação íntima entre Deus, sem nenhuma necessidade de intermediário. Veja o que acontecia na vida do povo de Israel, eles não tinham nenhuma relação com Deus. O povo não tinha acesso a Deus. Quem tinha acesso a Deus era o sacerdote que fazia uma intercessão entre Deus e o pecado do povo. Irmãos, através da reconciliação, através do sangue de Cristo, nós passamos a ter uma intimidade com Deus. Nós não precisamos mais de um profeta, nós não precisamos mais de um sacerdote para interceder os nossos pecados para com Deus. Veja o que Jesus diz em Mateus 6, versículo 6 sobre isso. Olha agora, irmãos, a intimidade que aqueles reconciliados têm com Deus. Veja o que diz Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e orem ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que está em secreto vai lhe recompensar. Veja, irmãos, agora como nós estamos com Deus, a nossa intimidade com Deus, as quais nós não tínhamos. Imagina aquele pecador terrível, que não tinha nenhuma possibilidade de se aproximar de Deus, porque o pecado não permite, o pecado é uma barreira, é um bloqueio. O pecado é uma crosta que não deixa e não permite que o homem se relacione com Deus. Mas através da reconciliação em Cristo Jesus, nós passamos agora a ter uma vida direta com Deus. Nós temos agora a oportunidade de nos comunicar com Deus, sem nem necessidade de nenhum intermediário. Tudo isso, irmãos, é resultado da tão grande salvação alcançada por intermédio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, de culpado nós fomos considerados inocentes diante do grande juiz. Ou seja, só que os benefícios eles não param ainda por aí. E nós passamos agora a ocupar uma posição de confiança diante de Deus. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando o raciocínio. Veja, agora nós passamos a ser reconciliadores. Fomos reconciliados por Cristo a Deus. Agora nós assumimos agora uma posição de reconciliadores. Deus nos confiou a mensagem da reconciliação, irmãos. Irmão em Cristo, você já parou para pensar sobre a responsabilidade que o confiado em Deus a você? Irmão, você já parou para meditar que tem uma grande responsabilidade sobre cada um que foi reconciliado com Deus? Que é a missão, que é o ministério da reconciliação? A cada um de nós que fomos reconciliados com Deus, temos o ministério da reconciliação. Então cabe ao crente, cabe ao convertido a iniciar o processo da reconciliação, porque está colocado sobre ele essa responsabilidade. Agora eu pergunto aos irmãos, responda para você mesmo, você tem conhecido alguma experiência de crente que tem dificuldade de fazer, de reconciliar com algum irmão que tenha, porventura, problema de relacionamentos? Será difícil nós encontrarmos algum irmão na igreja que, porventura, tem dificuldade de convivência com outro? Porventura é difícil encontrar com algum irmão que tem problema de relacionamento no seu trabalho, com o seu patrão, ou com seus colegas de trabalho? Porventura é difícil encontrar algum irmão que tem problema de relacionamento na rua? Mas e como você se encontra agora? Então você está diante, como diz o ditado, de uma sinuca de bico.
Porque a palavra de Deus disse que nós recebemos, então, nós passamos a ser os reconciliadores. Cristo reconciliou-nos a Deus e nós temos agora o ministério da reconciliação para com os homens. Ou seja, irmão, Deus nos confiou a mensagem da reconciliação. Irmãos, como está essa responsabilidade sobre os seus ombros? Como você tem desenvolvido na sua vida, no seu ministério em particular? Aqui nós estamos falando do ministério da reconciliação, ele é na individualidade. Como você tem recebido? Como você tem se comportado? Todos que estão reconciliados com Deus têm essa incumbência, têm esse ministério sobre os ombros. Irmãos, que nós precisamos meditar sobre isso. Nós não fomos salvos apenas para fazer turismo, para viver neste mundo, assim, nós temos uma grande missão, que é levar a mensagem de reconciliação aos perdidos. Antes de Cristo iniciar o seu ministério, João Batista já pregava a mensagem da reconciliação, arrependei-vos dos seus pecados. E esta mensagem da reconciliação ficou sobre a responsabilidade da igreja. E aqui nós vamos passar para o terceiro benefício, irmão, da salvação. É que nós alcançamos uma posição de ministro de Deus. Aumenta mais ainda a nossa responsabilidade agora. Veja que nós vimos que os regenerados em Cristo, ele recebe a responsabilidade da reconciliação, o ministério da reconciliação. Agora nós passamos a ter mais responsabilidade ainda. Veja o que diz o verso 20, parte A. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Irmão, nós somos embaixadores. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Na NVI diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nós, pelo nosso intermédio. Ou seja, irmãos, a igreja tem a responsabilidade de levar as novas da salvação. É nossa. Esse papel não é transferido para outra pessoa. Esse papel não é terceirizado. É Deus que colocou essa grande responsabilidade sobre os seus ombros. E nada neste mundo pode ser mais precioso para nós do que sermos agraciados pelos benefícios da salvação eterna. Nem o ouro, nem a prata, nada neste mundo é tão importante, tão precioso, por sermos alcançados pelo dom da salvação, por termos vivenciando, usufruímos os benefícios da salvação. Mas, irmãos, porém, entretanto, recai sobre todos nós, recai sobre todos aqueles que foram agraciados pela salvação, essa grande responsabilidade. Irmãos, volte novamente a sua memória ao texto dos talentos. Eu gostaria que os irmãos, a propósito, fizessem esse paralelo. Lembre agora dos 3 operários, dos 3 trabalhadores em que seu Senhor colocou em suas mãos. Para um deu 5 talentos, para outro deu 2 e para outro deu 1. E veja o comportamento de cada um. E eu gostaria que cada um dos irmãos pudesse, então, se colocar em qual daqueles 3 você se encontra hoje, diante da grande responsabilidade que está sobre os seus ombros. O verso 20 diz, portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, portanto, nós somos um daqueles que recebeu aqueles talentos, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E aí, irmãos, nada neste mundo é tão importante quanto o benefício, usufruir os benefícios da grande salvação, mas também nós temos uma grande responsabilidade de honrar esse benefício.
Mas, irmãos, que responsabilidade é essa? A mensagem da reconciliação. Qual é a responsabilidade que cabe sobre o irmão Gil? A mensagem da reconciliação a todos aqueles que ainda não alcançaram a graça salvífica de Cristo. Todos aqueles que precisam ainda ouvir a palavra de Deus. Deus confiou à igreja essa responsabilidade e a mais ninguém, irmãos. Essa responsabilidade recai sobre a igreja, mas se a igreja não pregar, qual será o plano B? Qual será o plano B, então, de Deus se a igreja, então, se recusar? Não vai recusar, porque Deus não tem plano B. Deus só tem um plano, que é a responsabilidade da igreja. Deus não criou o plano B. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Independente da sua vontade, Deus vai fazer cumprir a sua mensagem. Deus vai fazer cumprir a sua vontade. A mensagem da reconciliação vai ser pregada. Irmãos, lembra do episódio de Jonas? Quem não lembra da história de Jonas? Então Jonas não queria. Quem disse que Jonas queria pregar os ninivitas? Jonas queria distância. Jonas, ele pode ser considerado o pior de todos os pregadores da história da humanidade. Jonas foi um pregador omisso. Jonas não queria pregar para aquele povo, mas Deus fez cumprir a sua vontade. Jonas, você vai pregar. Jonas, você vai. Jonas fugiu, a baleia engoliu, vomitou ele foi, ele se recusou e foi e pregou a palavra e Deus assim o cumpriu. Irmãos, isso quer dizer que a soberania de Deus sempre vai estar prevalecendo sobre as nossas vontades. Queira você ou não, a vontade de Deus vai ser prevalecida e não a nossa. Imagine agora, irmãos, a responsabilidade de um embaixador. O texto diz que nós, veja só, o texto 19 diz que nós recebemos então, foi confiada a nós a palavra, o ministério da reconciliação. O versículo 20 diz, de sorte que nós somos embaixadores de Deus. Qual é então, imagina agora você ser o embaixador. O tamanho da responsabilidade que não recai a ele. Ele precisa falar em nome do presidente, digamos, no caso do presidencialismo. O presidente da república, então, designa o embaixador, que ele está lá em outro país, ele vai falar em nome da nação. Ele vai ser fiel aos interesses do país. E Deus, então, nos colocou em nossas mãos essa responsabilidade de sermos embaixadores da reconciliação. Ai de mim, irmão, ai de você, que então pregar uma mensagem de reconciliação deturpada ou errada, porque nós vamos pagar o preço muito alto, porque Deus colocou nas nossas mãos essa responsabilidade. Não queramos então, irmãos, enterrar esse talento como aquele trabalhador fez. Será que você está fazendo o quê? Do ministério da reconciliação que Deus colocou em sua mão. Será que você está transformando ele em 5? Se você recebeu 5, transformou em mais 5, 10? Será que você recebeu 2, transformou mais 2 em 4? Ou será que você recebeu 1 e aquele 1 que você recebeu, você está negligenciando a mensagem da reconciliação? Irmãos, por essa razão é que Paulo, então, Paulo tinha uma preocupação veemente sobre o conteúdo da mensagem. Paulo, ele era o embaixador de Cristo, ele dizia, seja meus imitadores como eu fui de Cristo, ou seja, ele se colocava como modelo. Mas ele era preocupado de tal forma com a fidelidade da mensagem que ele dizia para Timóteo, Timóteo, vai e pregue a palavra. Ei, Timóteo, você não pode fugir da verdade, pregue simplesmente a palavra. Em tempo ou fora de tempo, não importa, Timóteo, não importa as consequências, mas seja fiel à mensagem. Irmão, nós precisamos ser fiel à mensagem da reconciliação. Mas por que tamanha preocupação com a mensagem da reconciliação?
Irmãos, o verso 20 ele responde: portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através das nossas vidas. Bom, já imaginou? Já parou para pensar que nós somos embaixadores de Deus? E de que está confiado sobre você essa responsabilidade? Alguém já colocou alguma coisa na sua mão de tamanha responsabilidade que quando você lembrava, você dava um calafrio? Irmãos, eu já assumi uma responsabilidade que até hoje, quando eu me lembro, me dá um frio. Já passou. Mas era tão grande que eu fiquei, meu Deus, eu não vou dar conta disso. Irmãos, mas também nós precisamos entender que essa responsabilidade da reconciliação, de sermos reconciliadores, essa responsabilidade de sermos, então, de reconciliar o mundo, nós somos representantes de Deus nessa missão. Ela é muito grande também. E nós não vamos terceirizar. Hoje, na contemporaneidade, se terceiriza tudo. Você pode terceirizar o seu trabalho, você pode terceirizar tudo, mas a responsabilidade da reconciliação você não pode terceirizar. É sua, é minha, é da igreja. Como você está fazendo? O que você está fazendo dessa responsabilidade? Ou seja, não permita que o sacrifício de Cristo seja em vão para a sua vida. E o apóstolo Paulo, então, ele encerra o verso 20. Por que tudo isso? Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Amado visitante, que ainda não experimentou da graça salvífica de Cristo, o apóstolo Paulo diz, pelo amor de Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus, ou seja, Cristo morreu na cruz por você. Você precisa se reconciliar com Deus, não por causa do pregador, não por causa do pastor, não por causa de outra coisa, ou por causa da sua esposa. Você precisa se reconciliar com Deus por causa do amor de Cristo que morreu na cruz por você. E ai de você se não se reconciliar com Deus. Ai de mim se não reconciliar-se com Deus. Irmãos, aqui nós vamos ver o justo juízo de Deus. Por que justo juízo? Porque justamente Deus nos colocou à disposição, Deus colocou o seu Filho para morrer por nós, mas colocou uma grande responsabilidade. A responsabilidade da salvação, a responsabilidade de dizer sim e de dizer não é sua. Eu não estou trabalhando liberdade, eu não estou trabalhando livre-arbítrio. Aqui não se trata de livre-arbítrio, se trata de responsabilidade humana, que é totalmente diferente. Você tem uma grande responsabilidade sobre as suas mãos. E você precisa, então, decidir sobre ela. E Cristo morreu por você. Cristo morreu por mim. Não permita que o sacrifício de Cristo seja em vão para a sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras, porque Ele nos amou de tal maneira que doou a sua própria vida a nosso favor. Cristo morreu por você, Cristo morreu por mim. Irmãos, gostaria de finalizar essa mensagem nessa noite, só relembrando aos irmãos que nós vimos nessa noite 3 benefícios da salvação. O primeiro benefício é a reconciliação do pecador a Deus. Através da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós tivemos a oportunidade, o benefício dessa salvação é a reconciliação nossa, do pecador para com Deus. Vimos também, irmãos, que o segundo benefício é a isenção da culpa dos nossos pecados. A morte de Cristo na cruz foi o ato que Deus em si pegou todos os nossos pecados e transgressões e imputou-se em Cristo. E por último, irmão, nós vimos que nós alcançamos uma posição de ministro diante de Deus. Nós saímos da condição de pecado, de miséria. Nós saímos da condição de perdidos
para uma posição de ministro diante de Deus. E eu gostaria então de concluir com 3 breves aplicações. A primeira aplicação, irmãos, é que estar reconciliado com Deus significa estar em paz com Deus. Significa estar fora da ira santa de Deus. E eu deixo logo uma pergunta: como você se avalia diante de Deus? Você está em paz com Deus? A sua vida está em paz com Deus? Será que você está reconciliado com Deus? Ou a sua vida está uma tormenta? Então preste atenção. Estar reconciliado com Deus significa estar em paz com Deus. E o contrário é verdadeiro. Não estar reconciliado com Deus significa estar debaixo da ira santa de Deus. E é terrível. Horrendo é o homem que cai nas mãos de um Deus irado. A segunda aplicação, irmãos, é que Deus não nos imputou os nossos pecados, mas Ele transferiu o castigo que era para mim, que era para você, para o seu próprio Filho. Deus não imputou em nós os nossos pecados. Deus não colocou sobre mim a culpa do meu pecado. Deus transferiu a culpa do pecado, do meu pecado, do seu, para Cristo Jesus. Hoje, todos que ainda não usufruem dos benefícios da grande salvação, recai sobre ele a responsabilidade de aceitar a mensagem da reconciliação ou de recusar. Porque Cristo já morreu na cruz do Calvário. Agora você tem em suas mãos a responsabilidade de aceitar ou de recusar a mensagem da salvação. Mas que no tempo de Deus, você vai estar se rendendo aos pés da cruz de Cristo. E por último, eu gostaria de deixar essa aplicação para nós, para a igreja, que é a missão de anunciar a mensagem da reconciliação, ela não é do governo. A missão de anunciar a mensagem da reconciliação, ela não são dos anjos, ela não é dos anjos. A missão de anunciar a reconciliação, ela não é dos profetas, não é dos mortos. A missão é nossa. A missão é da igreja. Deus nos confiou como embaixadores. Deus nos confiou a missão de sermos reconciliadores, porque nós somos reconciliados com Deus e naturalmente nós somos reconciliadores. Eu deixo a pergunta: o que você tem feito com essa tamanha responsabilidade da reconciliação? Irmãos, que Deus assim possa estar trabalhando nas nossas vidas por intermédio do Espírito Santo e que nós possamos, irmãos, sair daquela porta com essa mensagem na nossa cabeça, no nosso coração e refletir o que eu estou fazendo com a responsabilidade que está sobre os nossos ombros de sermos reconciliadores entre os homens e Deus. E essa mensagem, ela não pode ser terceirizada. Essa mensagem é minha, essa responsabilidade é sua, é de todos aqueles que um dia sim Deus o chamou para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?